social de formação, trabalhei com saúde mental relacionado a álcool e outras drogas. A Shadia Sharof Eldin. Pronunciei corretamente? Quase, é Sharof Eldin. E é isso. Tudo bem, Thelma? Tudo ótimo. Obrigada, Júlio. Obrigada, equipe. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área. É isso aí, senhoras e senhores. Estamos aqui diretamente da cidade de Santos, com essa paisagem maravilhosa, porque faremos 3 entrevistas incríveis lá da Unifesp, do Centro de Pesquisa. Conversaremos com uma especialista em dores crônicas, outra especialista em pacientes oncológicos, pacientes com câncer e mais uma especialista em uso veterinário. Então, antes de começar esse vídeo cheio de informação e conhecimento, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal porque ajuda muito o nosso trabalho e compartilhar esse conteúdo para todos os seus amigos. E também não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo novo, beleza? Um ótimo vídeo pra você, um beijo no seu coração e fui! É isso aí, gente, estamos aqui diretamente da Unifesp de Santos. A nossa primeira entrevistada é a Larissa Gonçalves. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, boa tarde, gente. Que bom que vocês estão aqui. Prazer é nosso. E Lari, primeiramente, fala um pouco do seu trabalho, das suas pesquisas, dá um resumo das suas atividades aqui na universidade. Bom, me vinculei à Unifesp no ano passado, né? A temática da minha pesquisa é a maconha terapêutica na qualidade de vida dos pacientes oncológicos. A ideia da pesquisa surge a partir do meu histórico profissional, né? Atuei e sou assistente social de formação, trabalhei com saúde mental relacionado a álcool e outras drogas, né? No SUS, no CAPS, no interior da cidade de São Paulo. E junto com a atuação dos usuários de substância, eu acabei investigando um pouco a relação que as pessoas têm com a substância. E eu acho que no que se refere à maconha, a grande importância, quando a gente fala de estudo clínico com pessoas, né, em seres humanos, é a gente pensar a relação que a substância tem com o sujeito no contexto de vida do sujeito. E quando a gente fala do contexto do paciente oncológico, né, o câncer é uma doença muito desafiadora, né, do ponto de vista da saúde mental, da execução de atividades, né, então a maconha tem trazido efeitos positivos para esses pacientes. Então, atualmente eu estou desenvolvendo uma revisão integrativa da literatura, que em breve deve estar saindo aí, sendo publicada por mim, pela minha orientadora e por um outro pesquisador. E a intenção da minha dissertação no ano que vem é a gente publicar o resultado de um estudo clínico observacional, né, que acompanhou 14 pacientes oncológicos ao longo de 60 dias, pensando no antes e depois do uso da maconha. E como resultado preliminar, o que a gente tem é que melhora significativamente, né, o desempenho nas ações cotidianas do sujeito, a saúde mental, o desenvolvimento das relações, né, então as pessoas deixam de ficar tão introspectivas por conta do processo da doença, né? Voltam a fazer as atividades do cotidiano com mais autonomia. E quando a gente lembra, né, desse contexto das relações, a gente precisa pensar o que a maconha tem para oferecer para quem mais precisa. No caso dos pacientes oncológicos, é devolver um pouco dessa autonomia, dessa dignidade no cotidiano, de você poder comer um alimento com vontade. Então, o desenvolvimento e o retorno, por exemplo, do apetite é uma coisa que aparece muito frequentemente nos estudos, na literatura mundial, e na minha pesquisa especificamente é um ponto-chave, né? Então, o quanto os pacientes ganham com o apetite, ganham com a melhora, né, de ansiedade, dos sintomas de depressão, e principalmente na retomada aí dos relacionamentos, né? Que é importante para que a gente pense em qualidade de vida de uma maneira ampliada. Estamos aqui com ela, que é médica, mestranda, pesquisadora, Shadia Sharof Eldin. Pronunciei corretamente? Quase, é Sharof Eldin. Sharof Eldin. Agora tá certo? Sharof Eldin. Aí, tu conseguiu uma hora certa, uma hora a gente chega lá. E Shadia, obrigado por disponibilizar seu tempo, falar um pouco do seu trabalho, das suas pesquisas. E já pode falar pra gente como é que está os seus estudos, as suas pesquisas, o foco, enfim. Conta um pouco pra gente. Sim, obrigada também. É muito legal receber vocês aqui. Vieram até Santos gravar. É uma honra poder falar sobre a pesquisa.
E o meu trabalho, ele tá em um momento muito crucial que eu até preciso da ajuda de vocês, porque eu estou na fase de coleta de dados. Né? A minha pesquisa, ela está olhando para pessoas com dor crônica que fazem uso terapêutico do óleo de maconha. De 5 associações, é vinculado às associações terapêuticas, mas são 5 atualmente participando do meu trabalho. Então, é Flor da Vida, que fica em Franca, né? A Cura de São Paulo, a Maria Flor de Marília, tem a Soul Cannabis e a Santa Cannabis, que daí já sai aqui do Sudeste, né? Então, essas 5 associações, se você é um paciente que faz uso... Santa Cannabis, Santa Catarina. Isso, e em Goiás, né? A Soul Cannabis. Então, eu preciso de voluntários. Eu estou nessa fase, pessoas com dor crônica que já estão usando o óleo pelo menos 30 dias, então que já estejam fazendo esse tratamento, estão convidados a participar, né? A minha pesquisa, eu vou olhar para um instrumento chamado senso de coerência. Então, eu vou avaliar qual que é o senso de coerência dessa população que tem dor crônica e usa esse óleo. E a ideia é também dar visibilidade às pessoas que estão usando o óleo de maconha, fazendo esse tratamento para dor, e também visibilidade para o instrumento de senso de coerência, que é pouco conhecido. E quando a gente fala de dor crônica, tenho certeza que todo mundo tem algum tipo de dor, ou maior e menor escala. Quais são as doenças que acometem mais a dor crônica? Eu sei que a endometriose para as mulheres gera muitas dores, a fibromialgia, são essas doenças, se existem outras, enfim. Sim, existem outras. Na verdade, eu abri para todo tipo de dor crônica, né? Hoje a gente tem já no novo CID, o CID-11, uma especificação maior de tipos de dor crônica, assim. Todos são bem-vindos. Então, a gente tem a fibromialgia, pelo que eu vi dos dados, né, das pessoas que responderam, é o que está mais prevalente, pessoas com fibromialgia, mas tem outras dores, como dores neuropáticas, que são dores que estão relacionadas a lesões nos nervos, assim, né? Também tem pessoas com cefaleia mesmo, dor de cabeça, né, crônica, dores orofaciais. A gente também tem as dores músculo-esqueléticas, também dor lombar, dor cervical, lombalgias, assim, dores no corpo no geral. Também as dores oncológicas, né? Não, nesse meu trabalho a gente não vai olhar especificamente para dor oncológica, porque é um pouquinho mais específico, mas as dores no geral, assim. Então, sim, dor de endometriose. Atletas que estão se recuperando de lesão, entra nesse escopo também? Atletas que passaram por alguma cirurgia, algum tipo de recuperação muscular, enfim. Sim, as dores pós-traumáticas ou pós-cirúrgica também são incluídas como um tipo de dor crônica que eu estou avaliando. Né? Na verdade, eu não estou olhando para a dor em si, né? Eu estou olhando para as pessoas que usam o óleo. Isso é uma coisa diferente. Inclusive, falar um pouquinho do senso de coerência, que é esse instrumento que eu quero usar. Às vezes eu falo, quando as pessoas me perguntam, tá, mas o que é o senso de coerência? Aí eu pergunto, você quer a explicação longa ou a explicação curta? Porque a longa a gente vai falar muito, mas rapidamente ele se correlaciona com qualidade de vida, só para dar uma noção, o que é isso? É mais ou menos qualidade de vida, só que não é só qualidade de vida, tem uma correlação. Mas ele vem, esse instrumento, de uma teoria chamada salutogênese, que é, se a gente for analisar a etimologia, é a origem da saúde. Então, ele exprime um pouco dessa noção de onde vem a saúde. Então, se a gente for ver, eu como médica, a gente sai da faculdade com um olhar muito focado na doença. A gente estuda através do viés da patogênese, que é a origem do sofrimento, né? Então, a gente sai especialista nisso, em detectar doença, em prevenir doença, em tratar doença, e tudo em volta disso, muitas vezes porque as pesquisas partem em busca de respostas para as doenças. Então, eu escolhi um instrumento que vem de uma outra teoria, que é a da salutogênese, não negando a importância da gente estudar e entender as doenças, mas também trazendo a necessidade da gente olhar para a saúde e se perguntar o que é saúde e o que gera saúde, que essa é a pergunta central da salutogênese. E o senso de coerência ele é uma dessas respostas do que gera saúde. Então, meio que o senso de coerência é como se te protegesse de ficar doente ou como você lida ao longo da sua vida com os estressores, né? E o que te protege de você estar nesse lugar e não ir para a doença, né? Como se tivesse esse contínuo saúde e doença e a gente fica circulando ao longo da nossa vida. Então, em teoria, quanto mais forte é esse teu senso de coerência, mais protegido você tá de ficar do lado da saúde em vez de ir pro lado da doença. E aí eu quero olhar para isso num contexto do associativismo, das pessoas que estão usando a maconha de forma terapêutica. A grosso modo, como se você se afastasse da doença, você ficasse mais pro lado bom da força, a grosso modo.
Estamos aqui com a Thelma Flório, veterinária, e ela vai falar um pouco sobre o trabalho dela, com os bichinhos, com os pets que vocês tanto amam. E é isso. Tudo bem, Thelma? Tudo ótimo. Obrigada, Júlio. Obrigada, equipe. Estamos aqui na Unifesp para desenvolver trabalhos que contribuam aí com a terapêutica canábica, com a terapêutica da maconha, tanto para os humanos como para os animais também. E Thelma, falando agora dos bichinhos, como é que está o seu trabalho? Como é que está esse recorte do uso medicinal para os animais que para os humanos ainda há uma resistência, mas muitas barreiras já foram quebradas. Como é que está o cenário do uso veterinário hoje em dia no Brasil? Bom, a proibição ela vem bem forte para a veterinária, né? A nossa classe ainda não tem uma regulamentação específica, então o uso ainda é ilegal na medicina veterinária, só que muitos dos nossos colegas, eles aplicam essa terapia porque tem um retorno, né, dessa qualidade de vida, principalmente em pacientes paliativos e que precisam de alguma medicação que colabore mais com a qualidade de vida. Então, se no uso com seres humanos já foi aprovado, já é legal, mesmo com várias restrições, com animais não é criminalizado ainda. Então, se eu tiver um animal doente e quiser tratá-lo com cannabis medicinal, o que que eu faço? Qual que é o procedimento? O Conselho Federal de Medicina Veterinária sugere que a gente tenha um respaldo jurídico, que a gente peça uma contribuição jurídica para a gente ter uma segurança maior para prescrever, para que a gente não venha a ser criminalizado por isso. Contribuição jurídica, ou seja, pagar para um advogado, um senhor da lei, uma senhora da lei, é isso? Infelizmente, a cannabis, a maconha, ela está sendo um mercado econômico em que outras áreas estão fazendo muito, muito dinheiro com isso, e a saúde em si está sendo pouco valorizada. Eu acredito que os animais são uma porta de entrada maravilhosa para a gente perceber essa importância dessa terapia e pouco valorizada. E nos casos que você já trabalhou, quais são as principais patologias que os animais enfrentam e que a cannabis, a maconha, tem tido eficácia? É importante você perguntar isso, porque a minha proposta de pesquisa é justamente um consenso entre especialistas veterinários que já fazem uso dessa terapia. Então, a gente tem 11 especialistas nesse projeto, em que eles respondem os questionários a partir, né, do uso, quais as indicações, as doses, as concentrações utilizadas, e a gente já tem algumas patologias com consenso entre os especialistas, entre elas a dor crônica, epilepsias, doenças gastrointestinais inflamatórias. Temos também transtornos de comportamento, como ansiedade, agressividade dos animais. Animais também têm ansiedade. Ah, com certeza. Principalmente nos dias atuais, né? Eu vejo que muito das nossas doenças a gente acaba compartilhando com os nossos pets, principalmente, né, a falta de um alimento saudável, a falta de práticas de qualidade mentais, né, que a gente desenvolva, a falta de esportes, de atividade física. Então, tudo isso acaba colaborando também com uma deficiência desse tônus endocannabinoide, que também acaba repercutindo nos animais. O uso é através do óleo, é através do vaporizado. De que forma é utilizada a cannabis no tratamento oncológico? Na literatura mundial existem diversos estudos, né, que apontam que a maconha tem benefícios tanto para a dor oncológica quanto para essa parte mais relacional, né, de como a pessoa se percebe no cotidiano, relacionado aí à autoestima, a apetite. Então a maconha ela entra
antes do tratamento quimioterápico ou tratamento endovenoso, quanto depois desses tratamentos. Então, a ideia é a gente oferecer esse conforto para os pacientes, né? Nas diferentes maneiras que a quimioterapia, a radioterapia é ofertada, existem várias maneiras dos pacientes acessarem os benefícios. Quando a gente fala de dor, já está comprovado na literatura que a via vaporizada é a via mais rápida, mais estratégica para alívio da dor oncológica, né? Que se intensifica muito nas primeiras semanas da quimioterapia. Entretanto, no meu estudo, a gente tem priorizado o uso sublingual, né? Então, a gente está utilizando os óleos da Associação Flor da Vida, porque a pesquisa também entende que os óleos feitos pelas associações, pelas pessoas, o óleo de produção nacional, ele tem uma potencialidade que precisa ser explorada pelas políticas públicas, pelo governo federal, estadual, municipal. Então, a ideia é que a gente pegue essa força do associativismo e contempla essas necessidades da população oncológica, né? Pensando aí tanto no que a literatura mundial tem apontado, quanto na percepção preliminar do meu estudo, a gente percebe que as indicações da maconha vêm para contemplar toda a dimensão física, psicológica, social e ambiental dos sujeitos, né? Então, a gente pensar que o câncer muitas vezes é tido como um caminho sem volta, né? E aí a gente precisa pensar como que a gente vai atravessar, o que que a gente pode proporcionar para esses pacientes. E a maconha tem sido um grande conforto, um grande colo, um grande afago para esses pacientes. E para além dos dados quantitativos da pesquisa, a gente está avaliando também qualitativamente como esses pacientes têm percebido a potência das associações na distribuição do óleo, né? Porque não é só chegar e distribuir o produto, é fazer um acompanhamento longitudinal, né? Ofertando escuta, ofertando um monitoramento. Como é que está sendo a recepção desse óleo? Então, a terapêutica canábica, pela vista das associações, é sempre mais ampliada do que exclusivamente a via da farmácia, né? Que só dispensa a medicação. E um ponto importante que, além da gente informar e educar a população, os médicos precisam ter esse preparo para prescrever a cannabis para os pacientes também. Como que está a classe médica hoje em dia? Eles aderiram a esse tipo de tratamento? Eles ainda são resistentes? Como é que está essa relação dos médicos com o tratamento canábico? Olha, eu vou trazer dados de realidade assim da minha pesquisa. Boa parte dos pacientes que estão hoje vinculados ao meu estudo observacional vieram através de consultas com médicos clínicos, que são prescritores, né, de cannabis, e a partir desse acompanhamento com o médico prescritor de cannabis, os oncologistas passaram a olhar a maconha como uma medicação importante para o desenvolvimento terapêutico desses pacientes. Então, eu digo que os médicos prescritores estão abrindo caminho para que os médicos oncologistas consigam olhar com mais cuidado, com mais carinho para essa necessidade dos pacientes, né? A necessidade do bem viver, a necessidade do viver com sadia qualidade de vida. Pensar que se o tratamento ele traz desafios, e todo tratamento em saúde tem desafio, o da oncologia pede esse fator afetivo, amoroso. E eu acho que a maconha oferta isso, né? Tanto pela produção artesanal, pela forma de distribuição do associativismo, quanto pelos efeitos tão temidos, né, do THC. O THC para os pacientes tem sido importante. Eu estava compartilhando com a Shadia, que é uma parceira de pesquisa, e justamente sobre o quanto alguns pacientes, inclusive, voltaram a se relacionar sexualmente. Então, o quanto o sexo acaba se tornando um fator que muitas pessoas não valorizam, né? Mas no processo de saúde e doença, ele também faz parte do processo de roda da vida, né? O sexo é um marcador de saúde importante para pensar o quanto que, apesar de estar fazendo um tratamento desafiador em saúde, o sexo pode fazer parte e a maconha acaba convidando, despertando isso no corpo dos pacientes, fazendo com que eles tenham mais prazer durante a vida, durante o próprio tratamento, né? Muitos pacientes têm relatado que o tratamento tomou outra tonalidade, né? Se tornou mais leve, mais brando. E eu acho que é um uso ancestral, né? É inquestionável. O que a gente está trazendo com esse estudo é só a demonstração de que seres humanos que fazem uso de maconha tendem a se beneficiar muito com essa planta.
E outro ponto também é que a maconha tem vários fitocannabinoides, várias substâncias, só que as mais conhecidas são o CBD e o THC. Todo mundo utiliza mais o CBD por conta de todos os seus benefícios terapêuticos e atrelam o THC apenas ao uso psicoativo. Mas ele também tem benefícios medicinais. É isso? Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, eu acho que isso, na verdade, o THC, para muitos pesquisadores, ele é o principal medicinal, o princípio ativo medicinal, né? Não... Inclusive na dor ele contribui muito, né? Sim, sem dúvida, para dor crônica, né? E também para um alívio rápido, né? Pode ser muito importante o efeito analgésico do THC. E você tocou no ponto do efeito psicogênico, né? Isso também pode ser terapêutico, se a gente for ver. Em alguns contextos, isso pode ser muito, muito importante. Se a gente for falar de dor, por exemplo, a dor ela não é sentida aqui, né? Se você tem um corte, essa dor ela tem vários processos e ela é processada na nossa consciência. Então, se você tem um alterador de consciência, para a dor isso pode ser muito importante. Né? Então a gente precisa entender como que isso funciona. Eu acredito que o THC é fundamental para dor e para várias outras questões de saúde. É porque o comando de tudo é aqui no sistema nervoso central e uma vez que ele age diretamente aqui, vai aliviar todo o resto, né? Tem algum caso assim que você lembra de algum paciente que você pode compartilhar com a gente? Um gato, um cachorro, um cavalo, enfim. Tem alguma história que você pode compartilhar com a gente? Tem algumas histórias, sim. Eu tenho um caso de sinomose, que é uma das doenças mais traumáticas dos cachorros, em que eles desenvolvem sequelas bem evidentes, né, quase incompatíveis com a vida, em que eu tive uma resposta com muita qualidade, onde eles desenvolvem vários espasmos, né, eles têm convulsões. Sinomose é o nome da enfermidade. Isso, sinomose é um vírus que acarreta os animais, principalmente os que não foram vacinados em filhotes, e eles acabam desenvolvendo quadros muito graves e até a maioria deles não chega a sobreviver, acabam vindo a óbito. E aqueles que sobrevivem, eles mantêm uma sequela muito que compromete muito a qualidade de vida. Então, a partir disso, a gente introduziu a terapia, né, canabinoide e com uma resposta muito positiva, minimizando esses efeitos, essas sequelas. E também tem casos de animais, principalmente os idosos, eu vejo também com uma terapia muito, né, na parte de geriatria, o quanto ela melhora a resposta do animal, tanto interpessoal, né, com o seu tutor, como na própria qualidade de vida. Então, o gato acaba se banhando mais, pulando mais, então ele tem uma evidente melhora no seu dia a dia. E um outro ponto também é o acesso financeiro para esse tipo de tratamento. A gente sabe das eficácias, das evidências científicas. E se a pessoa que está assistindo, ela quer tratar o animal dela com a cannabis, com a maconha, como ela faz? É acessível? Quanto ela vai gastar? Para onde que ela vai? Com quem que ela fala? Dá um norte pra gente. A gente conta com as associações, né? As associações, elas dão um respaldo muito importante para os veterinários, então elas acabam contribuindo muito com o acesso e até com para os veterinários terem maiores informações e um pouco mais nessa qualidade educacional que a gente tanto precisa, né, para elucidar, até mesmo para estimular mais pesquisas. O sistema endocannabinoide é um sistema novo e a cada dia a gente tem descobertas novas e é tão importante que isso seja replicado não só para os profissionais de saúde, mas sim num contexto populacional, para que a gente tenha outros instrumentos mais naturais para promover saúde. Então, felizmente, nós temos as associações onde a gente pode ter acesso tanto ao produto como a informações de qualidade. Larissa, parabéns pelo trabalho, parabéns pelas pesquisas. Eu acredito muito no poder da informação, no poder do conhecimento, da educação, que só assim
a gente vai conseguir combater esse preconceito que existe em torno da planta, essas desinformações que existem em torno da planta. E são trabalhos como o seu, que são formiguinhas, mas a cada passo de formiguinha a gente consegue chegar longe, né? E para finalizar, eu tenho certeza que você que está assistindo conhece alguém que passou pelo processo do câncer, ou até mesmo você que está assistindo pode ter passado por esse momento. Se tiver alguém que está assistindo agora e queira fazer esse tipo de tratamento, você indicaria algum lugar? Você indicaria algum médico, alguma associação? Enfim. Eu recomendaria, primeiramente, que você, né, conversasse consigo mesmo e fizesse uma autoavaliação. Como é que está o meu tratamento oncológico? Estou satisfeita com ele? Acho que posso melhorar? Se você sentir que existe abertura para a inserção de outras tecnologias no seu cuidado, experimente a maconha, né? E a partir daí, procure as associações canábicas, né? Eu acredito muito no trabalho que o associativismo brasileiro tem feito. Acredito que ele espelha formatos de políticas públicas para o futuro envolvendo a maconha. E como a Flor da Vida é a associação que fornece óleos, né, para a nossa pesquisa atualmente, não tem como não recomendar o trabalho da Associação Flor da Vida, né, especialmente as meninas do acolhimento, a Carol, né, procurar a associação, tirar dúvidas. Quem tiver interesse em saber sobre a pesquisa, procura a associação, me procura também nas redes sociais para a gente conversar. Pode falar suas redes sociais. @larissa.gonçalves com Z, e eu vou divulgar agora para o fim do ano tanto a revisão integrativa da literatura, e para abril do ano que vem a gente vai publicar a dissertação. Então, a ideia é que a partir da dissertação a gente consiga alcançar outros espaços e principalmente fazer com que as pessoas entendam que a maconha é uma estratégia terapêutica muito eficaz para o tratamento oncológico. Muito obrigado. E bom, acho que eu tirei todas as minhas dúvidas. Se você quiser concluir com alguma coisa que você gostaria de falar, fique à vontade. E eu de antemão já agradeço mais uma vez por você ceder seu tempo. Parabéns pela pesquisa. Tomara que ela cresça e dê muitos resultados. E o que a gente puder fazer para ajudar, para contribuir, estamos à disposição, tá bom? Obrigada também, Júlio e equipe, obrigada. Eu acho que a importância mesmo, tanto da minha pesquisa, da Larissa também, que está aqui, que a gente está utilizando o que já existe, que são as pessoas que estão usando maconha num contexto terapêutico. A gente está olhando para isso e trazendo visibilidade, porque a gente precisa que o associativismo seja incluído na legislação, que seja garantido para as pessoas o acesso pelo meio do associativismo. Porque essa população atualmente está sendo ignorada, e a gente está falando de mais de 100 mil pacientes em uso terapêutico de maconha aqui do Brasil. Então, é muito importante a gente trazer dados sobre essas pessoas, dar visibilidade para elas, e que seja garantido que esse direito continue sendo garantido, né? Então, a ideia é essa, dar visibilidade. E eu quero pedir também que, se você, mais uma vez, possa contribuir aí para minha pesquisa, se você já é um paciente para dor crônica, dessas associações que eu falei, estou precisando aí que você me ajude. Aonde nós encontramos a sua pesquisa para que possamos contribuir com a sua pesquisa? Bom, aí você pode vir falar comigo na rede, né? No Instagram, por exemplo. Pode vir falar diretamente comigo. Shadia, @shadiasharaf. Né? Dá para deixar escrito, talvez, né, pro pessoal? Shadia Sharaf. Me acha, deixa em algum lugar aí pro pessoal. Shadia é com SH, Shadia Sharaf. É isso. Muito obrigado. Até uma próxima e parabéns. Só para não perder, é que eu esqueci de fazer uma pergunta. É uma dúvida minha mesmo. Voltando aqui, falando dos animais. O mesmo óleo que a gente utiliza para um tipo de animal, a gente utiliza para outro tipo de animal? Acho que deve ser uma dúvida até para quem está assistindo. O óleo que eu uso para o gato, eu posso usar para o cachorro? Ou sim ou não? Na verdade, a minha pesquisa ela é para cães e gatos. E o que a gente tem relatado é que não é o mesmo óleo que eu uso para o cão, que eu posso usar para o gato, principalmente quando as patologias são as mesmas. Tipo, o gato, ele se beneficia mais com o THC do que o cão. E aí entra até a pergunta que você fez para a Shadia, que eu acho que é importante também complementar, a importância do THC no tratamento, né?
Na veterinária, a gente tem visto que o THC está empregado em quase todas as indicações, principalmente de gatos. Então, nem sempre o que vai ter um melhor resultado para o gato vai ser o melhor resultado para o cachorro. E os usos é só via oral, óleo, ou pode ser tópico, ou pode ser ingerido? A minha pesquisa é com óleo artesanal, mas a gente já tem relatos na clínica que o uso tópico é excelente, principalmente para dores locais e para articulações. Então, é recomendável também mais pesquisas, né? É importante que se façam mais pesquisas, mas a gente já tem uma resposta no uso tópico também. Muito bem, muito bom. Muito obrigado. Acho que a gente falou bastante. Não vou tomar mais seu tempo. E se você quiser falar suas redes sociais, falar seu trabalho, como as pessoas te encontram, esse é o momento. Perfeito. Eu tenho 3 projetos, porque não é só pesquisa, e sim projetos sociais. Então, eu tenho 3 redes no Instagram, que é o Cão Nábico. A gente tem a AMIA Oficial, que é um projeto social que a gente tem desenvolvido aqui em Santos, com base em saúde planetária. Então, a gente integra esportes coletivos em meio à natureza, integra também práticas integrativas e complementares em saúde e uma alimentação mais sustentável. E o meu pessoal, que é o Thelma Flório. E eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. É isso, bate palma aí, galera. Aquela energia lá em cima. Vamos que vamos, muito obrigado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, porque ajuda muito o nosso trabalho, e compartilhar esse conteúdo para todos os seus amigos. E também não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo novo, beleza?